Paixões escondidas atrás de máscaras. Beleza, mistério e festas ruidosas. Pompa e ostentação palaciana. É a vida de uma época a que se deu o nome de Rococó. Uma época em que a elegância abria todas as portas. E onde se pode adquirir grande influência pelo uso de alquimia, adulação, subtileza nos acordos. Foi nesta época que viveu um homem permanentemente em fuga, perseguido pela polícia, mas que acabou sempre por se livrar das malhas do poder. Um homem que ficou famoso como sendo o maior sedutor de todos os tempos. Enquanto a velha ordem da Europa é perturbada por revoluções e guerras, ele escreve uma obra monumental: A História da Minha Vida. Ele é a última testemunha da derrocada de uma época voluptuosa. Mas qual terá sido o segredo da arte de sedução e da arte de sobrevivência de Giacomo Casanova? Giacomo Casanova é o veneziano mais famoso da história. Mas o que distinguia este homem folgazão e temerário, brilhante conversador, um espírito livre que revolucionou o amor e o sexo, dos demais? Ainda hoje é um mito, como herói entre as mulheres. Ficou famoso através das suas memórias, que escreveu durante 12 anos. Em mais de 3.000 páginas narra a sua vida dramática. Ninguém descreveu a sua época tão detalhadamente quanto ele. Ninguém encenou a sua vida literariamente com tanto prazer. E ninguém amou tão intensamente. No fim, restam-lhe as memórias. A sua vida começa em Veneza no ano de 1725. Tem apenas 8 anos quando o pai morre. A mãe é uma atriz de renome, aplaudida nos palcos da Europa. Mas o filho sente-lhe a falta por ela andar sempre em digressão, deixando o pequeno Giacomo em Veneza. Veneza, a velha cidade das lagunas, irá marcá-lo. Assim como a avó que, muito a custo, mantém o débil garoto com vida. Constantes hemorragias do nariz enfraquecem-lhe o corpo. Por fim, a avó faz uma última tentativa. É a primeira recordação de Casanova, uma experiência traumática. A minha avó fez-me entrar numa gôndola e levou-me à ilha de Murano. Aí esperava-nos uma bruxa. A bruxa abre uma caixa, deita-me nela e diz-me que não tenha medo. O que só me amedronta mais. Continuo a sangrar. Ouço risos, choros, cantos, gritos e batidas na caixa. Por fim, tiram-me da caixa. O sangue estancara. A bruxa profetiza-me a visita de uma fada na noite seguinte. Eu não poderia falar disto a ninguém, senão morreria. Es ist für Casanova eine Art Initiationsritual, eine Art zweiter Geburt. Er war bei dieser Hexe, die er sicherlich als heilendes Wesen erlebt hat. Und ja, ich denke, es hat auch sein Bild von Frauen sehr stark geprägt. Es hat ihn dahingehend geprägt, dass er erfahren hat, man muss keine Angst vor Frauen haben. Aber es hat ihn natürlich auch in der Hinsicht geprägt, dass er erfahren hat, Menschen sind manipulierbar. Er ist zum ersten Mal selbst manipuliert worden. Und er hat erfahren, Menschen sind leichtgläubig. Und das hat er für seinen späteren Lebensweg natürlich mitgenommen. O rapaz estava curado. Alegremente desenvolve as suas capacidades. Em pouco tempo aprende a ler e a escrever. A avó paga-lhe uma educação clássica na Universidade de Pádua. É altamente dotado e ávido de saber. Ainda novo, aprende a tocar violino e a improvisar. Mas em casa do seu mestre, há outra coisa que fascina Casanova. O meu mestre tinha uma jovem irmã, Bettina,
Gostei imediatamente dela, sem que soubesse a razão. Ela lançou no meu coração as faíscas de uma paixão que iria dominar-me a partir daí. Nun, Casanova verliebt sich das erste Mal unsterblich in die 4 Jahre ältere Bettina. Aber Bettina weist ihn zurück. Sie hat schon einen Liebhaber. Sicherlich eine große Enttäuschung für Casanova, aber andererseits zeigt sich hier auch die große Anhänglichkeit, denn als sie an Pocken erkrankt, pflegt er sie liebevoll und 50 Jahre später sitzt er an ihrem Sterbebett und es zeigt sich, Casanova wird nicht nur der Verführer, sondern eben er ist anhänglich, er ist liebevoll. Veneza, 1742. A sua cidade natal é o primeiro palco para este jovem que regressa de Pádua com um alto nível de instrução. Segue a vida religiosa. É a única forma de um jovem de origens humildes poder progredir. E revela grande talento no seu primeiro sermão. Chegam a cair cartas de amor de arrebatadas damas no saco das esmolas. Casanova beneficia da proteção de um amigo bem colocado, o senador Alvise Gasparo Malipiero, confidente da mãe. Ele reside num dos velhos palácios do Grande Canal. Aí, Casanova tem a oportunidade de aprender novas formas de comportamento e de aperfeiçoar as suas artes de sedução. Mas com a parceira errada. Apaixona-se precisamente pela amante do seu patrono. Nas suas memórias chama-lhe despertares anatómicos no corpo da menina. Mas o senhor do palácio não se interessa muito por esses aspectos médicos. A expulsão de casa do senador deixa Casanova sem recursos, mas em nome das suas paixões, irá voltar repetidamente a pôr tudo em causa. Tem de abandonar Veneza e procurar a sua sorte noutro local. Sempre me deixei guiar pela providência divina, diz ele olhando o passado. Partilha o coche com um advogado que vai a Roma em negócios e por cuja mulher, Lucrécia, se sente atraído. Uma viagem de coche dá aos passageiros a oportunidade de se aproximarem bastante. O que na viagem começa com um namorico, irá tornar-se o primeiro grande amor de Casanova. Roma, a cidade santa, centro de poder da maior comunidade religiosa do mundo. Casanova consegue ser recebido pelo Papa na esperança de um cargo e com um pedido invulgar. Pediu ao Papa a autorização para ler todos os livros proibidos. Ele entregou-mos com a sua bênção. Casanova é nomeado secretário de Aquaviva, o poderoso homem da Igreja, mas sem se prender às respectivas regras. Mais uma vez, Casanova irá pôr tudo em causa pelo amor recentemente despertado, pondo em risco, desta vez, uma prometedora carreira no Vaticano. Trata-se de uma ligação muito apimentada. De novo, numa relação de amizade com o advogado, embora este suspeite dos avanços amorosos de Casanova. Casanova torna-se acompanhante fiel da família. Durante as excursões ao campo, ele encontra muitas oportunidades de se esgueirar com a sua amada para longe. 9 meses mais tarde, ela dá à luz uma criança. Será do marido ou de Casanova? A filha é batizada com o nome de Giacomina. Casanova esticou demasiado a corda, e não foi só por Lucrécia. Agora é suspeito de ter também seduzido a amante de um cardeal. Um verdadeiro escândalo. Sobretudo para o poderoso mundo eclesiástico.
dass er Rom verlassen hat, sehe ich als eine taktisch-strategische Entscheidung, weil ihm möglicherweise klar war, dass er in zu fixe Gleise gerät. Also, dass ihm die kirchliche Laufbahn zu ein enges Korsett gewesen wäre, um eigentlich seinen Freiheitsdrang, sein Lustprinzip leben zu können. Primavera de 1746. Casanova regressa a Veneza. Sem dinheiro e sem amigos. Arranja trabalho e sustento atuando como violinista de teatro e nos salões da burguesia. E de novo surge um acaso que ele irá aproveitar. Um momento que irá mudar radicalmente a sua vida. Ao caminhar pela rua, um veneziano abastado perde uma carta. Casanova corre atrás dele. Quando o homem de repente cai, Casanova fareja uma oportunidade. Corre em seu auxílio e vela durante dias à sua cabeceira. Assume mesmo o papel do médico. E com sucesso. O doente vê em Casanova o seu salvador e, em agradecimento, abre-lhe as portas de sua casa. O abastado homem não é senão o senador Matteo Bragadin, filho de uma das mais antigas famílias da cidade. Bragadin apresenta-o aos seus amigos ricos. A dois jovens cujas tendências para as ciências do oculto Casanova irá satisfazer. Ele impressiona-os com o seu modo cortês, a sua cultura invulgar e a aura de iniciado que exala. Elementos da sua arte de sedução, não só com mulheres. Eles interessam-se pelas suas exposições sobre a alquimia e astrologia, sem perceberem que ele é um refinado intrujão. O mestre do embuste está cheio de ideias e tem sempre à mão uma fórmula ou um horóscopo que inspira os seus novos amigos. Casanova hat einen sechsten Sinn, die Wünsche der anderen Menschen antizipieren zu können. Also Casanova gibt den anderen ein Selbstgefühl, als hätten sie es gedacht, was er ihnen vorschlägt. O plano de Casanova vai de vento em popa. Bragadin cobre-o de presentes. Uma gôndola de luxo, um criado e uma generosa pensão vitalícia. Mas aí surgem os invejosos que veem nele apenas um caçador de heranças. E em Veneza, os caluniadores atuam sem qualquer dificuldade. Por todo o lado, aparecem caixas de correio com a inscrição para denúncias anónimas. A Inquisição está alerta. É o melhor serviço secreto da época e Casanova torna-se sua vítima. Já em idade avançada, ele ainda se recorda de, nesse tempo, ser acusado de profanação. Foi-me dado um prazo de 24 horas. Depois seria preso. Nestas condições, o Sr. Bragadin disse-me que era melhor fugir à borrasca. Tudo em Veneza se resolve depois de a cidade esquecer o assunto. E Casanova foge. Para Paris. Num albergue encontra um misterioso soldado que se lhe revela ser uma mulher. Casanova sente o dever de confirmar o disfarce. Ela deixa-se seduzir, mas não revela o seu segredo. Ele nunca conhecera uma mulher que reunisse espírito e sensualidade de um modo tão apaixonado. Os dois sentem-se como almas gêmeas. Casanova nada sabe sobre o seu passado, mas suspeita que seja de origem ilustre. Abandona o uniforme de soldado, mas é importante que permaneça incógnita. Pede a Casanova que a trate por Henriette. Grande é o seu receio de ser descoberta. O motivo não o revela ao seu novo amante. A bela desconhecida é o maior amor da sua vida. Passei 3 meses com ela, sempre apaixonado e sempre feliz. Até ao dia em que Casanova, o orgulhoso, a quer apresentar.
Começou por ser um grande sucesso. A bela conquista é admirada por todos. Mas ela receia ser reconhecida por algum dos presentes que conheça o seu segredo. Pertence a uma família nobre francesa e havia fugido ao seu poderoso marido. A fuga foi um escândalo comentado por todo o país. Ela é uma mulher muito emancipada para o seu tempo. Casanova teme perdê-la a qualquer momento. Com o seu aparecimento em público, ela desafia o destino. E assim acontece. É reconhecida e decide voltar para a sua família. Numa vidraça, escreve as palavras de despedida. Tu também me esquecerás. Henriette. Não a esqueci. E continua a ser um bálsamo para o meu coração sempre que a recordo. Quando penso que agora, na velhice, encontro a minha maior felicidade nas recordações, tenho de reconhecer que um motivo disso é a vida ter-me trazido mais felicidade do que má sorte. Que estranho é, porém, o amor. Uma espécie de loucura sobre a qual a filosofia não tem qualquer poder. Uma doença que nos pode atacar em qualquer idade e que é incurável quando nos ataca na velhice. Henriette war Casanovas große Liebe. Fand bei ihr diese, vielleicht seltene Verbindung zwischen Geist und Körper. Genießen können und denken können. Und ihm war es sehr, sehr wichtig, dass eine Frau genießen konnte, sich das erlaubt hat, weil er wollte die Frauen zufriedenstellen. Er wollte sie fast beglücken und er wusste wie. Und das hat er körperlich und emotional hingekriegt. Und das macht ihn zu einem ganz, ganz besonderen Mann. Und ich glaube, vielleicht zu dem, wonach wir heute alle suchen. Paris é, nessa época, a capital cultural da Europa. Aí se reúne a elite espiritual e artística da época, a fim de se apresentar nas desregradas festas da corte de Luís XV. Mas Paris também é a capital do amor. Os conceitos morais da alta sociedade do século XVIII são muito maleáveis. O ato amoroso vale tanto como o de comer ou beber. Dorme-se, uns com os outros, indo depois cada qual para seu lado, sem qualquer obrigação. Certa vez Casanova lembrou a uma dama a noite que haviam passado juntos. Ela mostrou-se muito admirada. Lembro-me muito bem de si, mas uma loucura não dá o direito de nos conhecermos. Heute ist es Frauen immer so wichtig. Erst Emotionen und Verliebtsein und Liebe und dann kann man doch Sex haben. Während damals in Casanovas Zeit, es war so ein bisschen lockerer vielleicht, nicht so schambesetzt, da war es erlaubt. Riechen, schmecken, Sex haben, einfach um des Sexes willen. Und Casanova hat das sogar zu so, man könnte sagen, zu einer Kunstform erhoben und das noch mit Gefühl. Mas agora Casanova sente que falhou. Conquistou Paris. Mas após 2 anos de libertinagem, este italiano quer regressar a casa, a Veneza, a sua terra de eleição. Será que ainda é procurado pela polícia secreta? Bragadino sossega-o. O seu caso prescrevera. Mas Casanova não foi esquecido por aqueles que o invejavam. Um espião é contratado para o seguir. Os registros conservaram-se até hoje e dão informação oficial sobre as intrigas de Casanova. Neles se pode ler. Ele é ator, conhece muitos estrangeiros e frequenta a casa de muitas donzelas, senhoras casadas e outras. E que sempre fora um mestre a viver à custa dos outros e de atrair a si pessoas mais crédulas. Casanova considera como pobres de espírito os que acreditam em Jesus Cristo.
Quando alguém o conhece melhor, vê nele a falta de fé, a mentira, a luxúria e a libertinagem, de tal modo reunidas que causa o horror. É isto que consta no relato do espião. Acusações apenas apanhadas no ar? Talvez não, pois ele próprio diz de si: não houve em Veneza pior libertino do que eu. E como se quisesse prová-lo, apaixona-se pela bela C.C., cujo verdadeiro nome não revela nas suas memórias. Promete-lhe casamento. Quando o pai sabe, encerra-a num convento, um método muito apreciado na época para colocar as filhas em segurança. Mas que dá a oportunidade a muitas dessas filhas de viverem aventuras eróticas longe das famílias. O que aconteceu com C.C., tentada pela amiga a cujo amante é oferecido um erótico espetáculo. Sendo este nada menos do que François de Berny, embaixador de França em Veneza. Os encontros secretos têm lugar fora do claustro, na casa do luxo do embaixador. Uma boa ligação para a Casa Nova que mais tarde irá ser por ele bem paga. Era proibido aos habitantes de Veneza relacionarem-se com diplomatas estrangeiros, mas Casa Nova e o francês ignoram a proibição. Casa Nova sente-se intocável. Acreditará que a polícia secreta não irá descobrir? Os registros do espião sobre as tramas de Casa Nova dão ao inquisidor oficial muito material incriminatório. Casanovas Freiheitsanspruch war von der Intuition der Unantastbarkeit getragen, nicht? Dass sich immer eine Zwischenwelt fantasiert hat, dass der Gedanke, dass ihn die Inquisition je erreichen könnte, überhaupt nicht existent war in seinen Vorstellungen. Und dass das aber ein verdrängtes Risiko war, das ihn andererseits stimuliert hat. Sentirá alegria em levar o jogo até às últimas consequências? É o traço característico que faz dele o grande sedutor, mas também a sua vítima, a sua excessiva autoestima. Na manhã de 26 de julho de 1755, o próprio diretor da polícia envia-lhe a citação que irá mudar-lhe brutalmente a vida. Mas nem aí ele reconhece a gravidade da situação. Pensa que ao meio-dia estará de regresso do interrogatório. Acredita que o seu dom de palavra mais uma vez o livrará desta ameaça. Mas foi um erro fatal. Encerraram-no na prisão, nas águas furtadas do Palácio do Dodge, a famigerada Câmara de Chumbo, assim chamada devido às placas de chumbo que cobriam o telhado. Fria como o gelo no inverno, insuportavelmente quente no verão. Contudo, são concedidos ao prisioneiro pequenos privilégios como sabão, livros, material de escrita e até vinho. E a troco de algumas moedas de ouro, o guarda torna-se simpático. Mas para Casa Nova, o pior castigo é a inação. E a solidão. Tal como a incerteza sobre se sairá vivo deste cativeiro. O local onde está detido encontra-se coberto por chumbo, mas os tetos das celas são de madeira. Com uma lingueta de ferro da espessura de um dedo, vai escavando durante meses por entre as tábuas. A persistência é também característica do sedutor. A fuga é planeada com argúcia. Casa Nova aproveita a madrugada do dia de Todos os Santos para fugir. Ele sabe que o guarda, nesse dia festivo, estará de ressaca. E com os seus fatos de seda, passa por ser um dos últimos convidados a sair do Palácio do Dodge. Com efeito, o guarda da noite abre-lhe cortesmente a porta. Depois de 15 meses, vê-se de novo em liberdade. Mas terá de abandonar a sua querida cidade natal, que não voltará a ver por muito tempo.
Für Casanova war es im Grunde das Schlimmste, was ihm passieren konnte, dass er für fast 2 Jahrzehnte aus der Stadt verbannt wurde. Casanova hat Venedig eine Rabenmutter genannt, aber trotzdem hat er sich immer wieder zurückgesehnt und hat alles getan, um wieder zurück nach Venedig zu kommen, um diese wunderbare Stadt und diese Verbindung von Wasser und Meer und von Schönheit und Tradition wieder erleben zu können. Revigorado, Casanova foge para Paris, onde tem velhos amigos. A despreocupada vida nos jardins da cidade quase não sofrera alteração. Estava igual ao que era 5 anos antes. Para o prisioneiro em fuga, o seu regresso é um triunfo. Uma velha amiga, Sylvia Valetti, a mais famosa atriz francesa, já o tinha apresentado antes à alta sociedade parisiense. Casanova é um conversador, bem-vindo a uma sociedade que só pensa em prazeres e intrigas. Consegue prender os ouvintes durante horas com o relato da sua fuga espetacular. Ele havia sido o único que conseguira escapar da Câmara de Chumbo. Hat immer von dieser Flucht aus den Bleikammern erzählen können. Man hat ihn aufgefordert, erzähl doch mal, wie das alles war. Und er konnte sich stilisieren, er konnte sich sozusagen erfinden als der aufgeklärte Mensch, dem es gelungen war, aus dem Gefängnis zu fliehen und die Staatsinquisition zu überwinden. Mas por mais emocionantes que sejam as histórias de Casanova, estas não o tornam rico. E ele tem o mesmo problema que o rei de França. Falta-lhe dinheiro. Tem então uma ideia. Vai ser de novo o homem certo, no lugar certo. O embaixador, com quem ele em tempos seduzira religiosas, é agora ministro dos negócios estrangeiros no Palácio de Versalhes. A ideia de Casanova é tão estranha como genial. Aproveita a oportunidade para a apresentar ao ministro na corte de Luís XV. A sua máquina de fazer dinheiro assenta num princípio infalível, o da esperança. Com a expectativa do lucro, poder-se-iam levar centenas de milhares de súbditos a encher os cofres do Estado. Só seria preciso dizer-lhes que um bilhete de lotaria seria a grande oportunidade da sua vida. A ideia convenceu muita gente. Com esperança e fé, a sedução consegue sempre os seus intentos. O que Casanova não diz é que conhecerá a ideia da lotaria em Génova e que o cálculo dos ganhos foi por ele copiado de um matemático italiano. Mas ainda hoje Casanova é considerado o pai da lotaria francesa. Ele próprio ganhou milhões com ela. O seu sucesso atrai os favores dos poderosos de França. E a pessoa mais poderosa de França é uma mulher, a Madame Pompadour. Amante de Luís XV, é dona de uma companhia de bailado, um manancial de mulheres para o rei. Mas ela tem também planos políticos mais alargados. Casanova oferece a Madame Pompadour para ser intermediário dos seus ambiciosos projetos. Pompadour dispõe da política com um misto de conhecimento do poder, sentido de negócio e erotismo. Para Casanova, mestre no desempenho de tantos papéis, isto vem mesmo a calhar. Casanova war ein Meister der psychischen Spiegelungen. Daher war die Begegnung Casanovas mit der Pompadour eine Herausforderung für ihn, einerseits einer begehrenswerten Dame gegenüberzustehen und andererseits sich anzubieten als ein Vermittler in einer hochbrisanten Sache für sie. Und diese Doppeldeutigkeit, diese Ambiguität, dieses Parallelweltengehen, war für die Zeit sozusagen entscheidend. Man hat noch nicht das Ich mit dem Über-Ich und dem Schuldgefühl. Man lebt amoralisch, aber nicht unmoralisch. Mas esta é uma excelente época para sedutores e intrusões.
O golpe seguinte de Casanova vai ser uma montagem num mundo da superstição. Ele aproxima-se da mulher naquele tempo mais rica de França, a Marquesa d'Urfé. Ela é conhecida pelo seu gosto por matérias esotéricas. Para tal, tem o seu próprio laboratório de alquimia. O impostor fareja presas fáceis. Mas há outros charlatães que querem disputar-lhe o lugar. Cagliostro, autodenominado Conde de Palermo, afirma possuir a pedra filosofal e o poder de fazer ouro. Ele e a mulher são conhecidos como o casal de intriguistas mais ativo do século XVIII. O maior charlatão e maior concorrente de Casanova é Saint-Germain. Diz ter mais de 300 anos e de ter participado na descoberta da América. Teria o poder de fazer com que os seus clientes vissem o futuro. Casanova teme a concorrência dos dois. Tem de criar algo diferente para obter o dinheiro da condessa, tanto mais que já gastou os milhões ganhos na lotaria. Vai utilizar uma extraordinária história inventada e uma jovem de tenra idade. A ideia surge-lhe pelo lado do seu irmão mais novo, Gaetano. Este fugira de Veneza com a sua amada e aparece-lhe de repente a pedir ajuda. O irmão, que ao contrário de Casanova se fizera padre, é, aos olhos deste, um falhado na vida. Gaetano não concorda com as aproximações do irmão à sua amiga Marcolina, para seu mal. Marcolina vai ser a sua musa num ritual fora do comum. A Madame d'Urfé metera na cabeça que haveria de renascer como homem. Só como homem poderia tornar-se imortal. Casanova sabe a solução. Ela teria de dormir com ele 3 vezes. Ela teria um filho no qual encarnaria a sua alma. Uma jovem teria de assistir ao ato sagrado como intermediária, a fim de, dirá Casanova mais tarde, lhe causar a excitação necessária para o esforçado ritual. A condessa espera pela gravidez em vão, enquanto Casanova desaparece com o dinheiro. Quando fui, levei dela a alma, o coração, o espírito e tudo o mais que existia de saudável na sua mente. Mais adiante, ele explica-se. Deve começar-se com o engano, para se perceber o caminho para a verdade. A condessa continua a aguardar a concretização da promessa de Casanova. Recebe então uma carta de um dos seus rivais. Casanova é um bruxo, um traidor, um aldrabão. É o pior dos delinquentes. A reputação de Casanova é arruinada e corre o risco de ser expulso de França. Casanovas Auf und Ab in seinem Leben war die Rastlosigkeit des Spielers, der an der Beschleunigung des Augenblicks sich immer neu erfindet. Com o dinheiro da Marquesa d'Urfé, vai para Londres. Também aqui ele se move nos salões da alta sociedade e toma o papel de um dandy. Casanova encontra uma bela e perigosa mulher. Trava conhecimento com Marianne Charpillon, uma cortesã muitíssimo cobiçada, mas muito seletiva. Vende-se por preços exorbitantes. À beira dos 40 anos de idade, Casanova ainda não perdera o gosto pelo jogo da sedução. Marianne Charpillon vai submetê-lo a uma dura prova. Ela é como um espelho de Casanova. Também é a perfeita sedutora, refinada, ávida e intriguista. Aceita os inúmeros presentes dele.
Com ela, ele gasta o dinheiro que tem e o que não tem. Ela mantém-no preso com promessas, mas fala-o esperar. O seu desejo de possuí-la enlouquece-o. Casanova fica fora de si. Nunca fora repelido assim. E nunca estivera tão desesperado na sua vida. Mas sabe como se vingar. Charpion é mais puta do que a mãe. A catatua falante torna-se uma sensação para quem passa diante da porta da Bolsa de Londres, onde Casanova o põe à venda. Décadas mais tarde, ainda ele se espanta com o seu comportamento com a Charpion. Nunca tinha ultrajado assim uma mulher. O seu charme sempre havia vencido. Estaria ele a ficar velho? No seu desespero, chegara quase a atirar-se de uma ponte para o Tamisa. Seria o fim do grande sedutor? Casanova und Selbstmord ist eigentlich eine unzulässige Paradoxie, weil man stellt sich eben nicht vor, dass jemand, der so psychotechnisch mit der Liebe umgeht, plötzlich an der Liebe verzweifelt, nicht? Und es wäre interessant, dem Gedanken nachzugehen, dass Casanova narzisstisch gekränkt war durch die Zurückweisung und aus diesem Grunde lebensüberdrüssig war und nicht aus existenzieller Verzweiflung schlechthin. Com o seu ato, teria todas as razões para duvidar da sua vida. É levado a tribunal por calúnia. A pena de morte paira sobre ele. De novo, tem de partir e refazer a vida. O próximo destino é Potsdam, a residência de verão de Frederico o Grande, o palácio de Sanssouci. Aqui procura uma posição que o livre de preocupações financeiras para sempre. Em 3 dias consegue uma audiência com o velho Fritz. Casanova recorda: foi a primeira vez que conversei com um rei. Sentia-me estar a representar uma cena na comédia italiana onde o ator tenha de improvisar se não quiser ser expulso com assobios pelo público. Pus um ar sério no rosto e respondi ao altivo rei que poderia falar acerca da teoria dos impostos. Ao chegarmos a um templo circular com dupla fila de colunas, ele parou, olhou-me da cabeça aos pés e disse após alguns segundos: "Sabe, o senhor é um homem muito bonito." O soberano oferece-lhe o cargo de professor. Incrível. Casanova, professor numa escola de cadetes. Vai tentar a sua sorte noutras cidades da Europa. Será que ainda é capaz de convencer com a sua sedução? Ou a sua estrela estará já a perder o brilho? Mas ainda recupera mais uma vez a sua antiga boa forma. A Ópera de Varsóvia. Casanova recebe um convite pessoal do rei polaco. Na primeira visita há uma discussão por causa da prima donna, uma antiga amante de Casanova. Um conde, agora admirador dela, sente-se ofendido pelo conquistador, desafia-o para um duelo. Casanova não o receia e vê aí uma oportunidade. Ser desafiado por um conde para um duelo significa ser reconhecido como um par da nobreza. E assim, ele aposta neste jogo a sua vida. Giacomo Casanova, filho de atores venezianos, agora na posição de um nobre. O conde fica gravemente ferido, mas prova ser um homem honrado. Pede a Casanova que fuja. Na Polónia os duelos são proibidos. Ele podia contar com a expulsão por parte do rei ou, pior ainda, com a vingança dos seus familiares. O conde sobrevive e Casanova foge da Polónia.
Chamei à memória os meus sofrimentos e as minhas alegrias. Percebi que fora culpado por todas as minhas desgraças, desperdiçara todos os favores do destino. Feliz ou infeliz, a vida é o único tesouro que um homem possui, e quem não a amar, não a merece. Casanova irá viajar ainda por mais 20 anos pela Europa, ao acaso. Passa por diretor de teatro, autor, editor e por 2 vezes é espião a mando da Inquisição de Veneza. A última paragem de Casanova é no castelo de Dux, na Boêmia, hoje localizado na Chechênia. Aos 60 anos, encontra finalmente um cargo seguro, o de bibliotecário na casa do conde de Waldstein. Não estimado pelos servidores, que veem em Casanova um parasita, um despojo do passado, ele desempenha o cargo durante 13 anos. Perdera tudo: riquezas, encanto, o respeito das mulheres jovens. O que lhe restou então na velhice? As memórias, ao escrever a história da minha vida. Estas memórias são o único conforto que tenho para não enlouquecer ou morrer de dor. Casanova ist nicht der Chronist seines Lebens, wenn er die Memoiren schreibt, sondern er entwickelt ein groß angelegtes Panorama der Gesellschaft seiner Zeit, um sich in dieser Öffentlichkeit nochmals wiederzufinden. Qual terá sido então o segredo de Casanova? Em todos os papéis que desempenhou na sua vida, ele pensava em si próprio, sem, no entanto, deixar de ser solidário com os outros. Deu-nos a esperança de união entre amor e liberdade. Morre em 1798, aos 73 anos, e é sepultado no cemitério de Dux. A sua campa permanecerá no esquecimento. Mas ficou a recordação dele como sedutor, mestre da vida, perseguidor da felicidade, cronista de uma época decadente e espírito avançado para o seu tempo, conforme esta conclusão que nos deixou. A existência é deliciosa. É apenas preciso ter coragem para a viver.